Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Vamos começar assim mais um estudo e hoje continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Eu queria fazer uma recapitulação daquele estudo anterior, porque como ficou algumas dúvidas, eu não queria seguir, né, sem sanar essas dúvidas. Como a gente quer produzir um material, primeiro que a gente quer estudar junto para se esclarecer, né? Então, não dá para a gente não esclarecer as coisas adequadamente e seguir. Mas, conjuntamente, a gente tem que pensar de uma forma que a gente faça isso e, ao mesmo tempo, a gente consiga produzir um conteúdo para postagem, né? Então, ao invés de, por exemplo, ficaram algumas arestas para a gente aparar na semana passada. Então, o estudo de hoje, a gente vai se debruçar sobre aquelas questões, sobre matéria elementar, fluido cósmico universal. A gente vai tentar dirimir essas dúvidas. O mais importante é que a gente não saia com dúvida daqui. Pelo menos que a gente saia com pequenas dúvidas, né? Não com muitas dúvidas. Bem, a primeira questão que foi levantada no nosso estudo, não, antes disso, deixa eu fazer uma outra colocação aqui. Quando eu começo a estudar o livro dos Espíritos, eu percebo um erro do passado. A gente se apega à ciência material e começa a discutir o que é éter, o que é átomo, e que não sei o quê, e a gente se preocupa muito e a gente ouve também as pessoas falar: ah, está desatualizado. Tá, realmente tá. Mas você sabe que, para mim, caiu a ficha, o foco não é esse. É importante a gente atualizar, porque você não vai ficar falando éter para o resto da vida, né? E essa palavra até caiu em desuso. Hoje não se fala mais éter. Mas você vai no Livro dos Espíritos, não tem como você voltar no tempo e pedir para Kardec reestruturar aquilo lá com o termo. Ou seja, eu acho que a preocupação com a ciência material, ela é a de menos, porque a gente pode atualizar de boa mesmo. A gente pode pegar e falar, olha, não é mais éter, agora é outra coisa. Tá fácil, isso tá fácil. Você sabe qual é o foco do estudo? É o que os espíritos trouxeram. Para mim, o mais importante é a ciência espiritual. O que que os espíritos estão dando para a gente que a gente não tem como saber através da ciência materialista? Só que, vamos pegar o pensamento de Kardec. Ele parte do, do conhecido para o desconhecido. Não é assim que ele trabalha? Ele primeiro vai trabalhar com as coisas que ferem os nossos sentidos, com as coisas que a gente já entende. Ou seja, ele vai trabalhar com as coisas mais simples para depois ir para as coisas mais complexas. Então, a matéria, a ciência materialista, para mim, ela é um pano de fundo. Porque se os espíritos falam em perispírito, a gente não sabe o que é perispírito. Então, eles vão ter que falar sobre a matéria. Matéria. O que que existe no universo? São três elementos, né? Matéria, espírito como princípio inteligente do universo e acima deles, Deus, né? Esses são os elementos gerais do universo. Por que que ele coloca matéria e espírito? Porque através da matéria, da coisa que fere os nossos sentidos, ele vai partir daí para explicar agora coisas mais abstratas. Então, a minha ideia, quando a gente fez o estudo passado, foi de ter trazido a ciência sem muito aprofundamento, mas a ciência atual, corrigindo alguns termos da ciência do século XIX, mas o foco é a gente entender o que é fluido universal, o que é fluido cósmico universal, o que é perispírito. Se a gente entender isso, para mim, aí sim, a gente vai poder formar uma compreensão
que é a base da doutrina espírita, que é a base trazida no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente estiver estudando, a gente tem que fazer de conta que as outras obras não foram ainda lançadas. No sentido de não tentar fazer muitas comparações adiante, porque o Kardec ele está trazendo primeiro uma base, ele tá trazendo primeiro os conhecimentos, né, mais primários, e só mais tarde ele vai aprofundar isso nos outros livros. Agora, o que nós podemos fazer é trazer esses conceitos, fazendo a pesquisa em toda a obra de Kardec, para a gente fundamentar isso. Porque a gente vai ter a oportunidade de lá na Gênese, né? Aí sim, lá na Gênese, a gente vai fazer um detalhamento maior. Agora, eu acredito que a gente possa entrar já na questão da primeira dúvida sobre fluido universal e fluido cósmico universal. Fluido universal e fluido cósmico universal. Uma única substância. Então, uma é a mesma coisa que a outra. Vamos lá. Em Espiritismo, os termos fluido universal e fluido cósmico universal são utilizados para se referir à mesma substância fundamental e primitiva do universo. Nas obras fundamentais, indicam que não há uma diferença substancial entre eles, mas sim uma variação da terminologia, que enfatiza diferentes aspectos de sua natureza abrangente e primordial. Então, a questão aqui é mais de terminologia. Obras em que os termos são utilizados, um e outro, e a razão da terminologia. Allan Kardec emprega ambos os termos em suas obras, bem como o termo mais curto, fluido cósmico, para descrever a mesma substância primordial, enfatizando seu caráter de elemento original de tudo o que existe. Então, nas obras, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec utiliza o termo fluido universal, como nós vimos, para descrever um elemento que se distingue por propriedades especiais e que está colocado entre o espírito e a matéria. Nós estudamos isso exatamente na questão 27, né? Ele afirma que o que se chama fluido elétrico e fluido magnético são modificações desse fluido universal, que é uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Foi até uma questão que a Clarice levantou, né? Por que que é independente e não inteligente? Porque a matéria, ela não é inteligente, né? E o fluido universal, ele ainda é uma matéria. Ainda que sutil, mas ainda é uma matéria. Para dar inteligência à matéria, tem que ser realmente o princípio inteligente. É isso também que a gente aborda na questão 27A. O fluido vital e a eletricidade animalizada também são descritos como modificações do fluido universal. Na questão 427, ele pergunta: qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Né? Nós vimos também o que é fluido vital no início dos estudos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, né? O conceito de fluido. Mas tudo é derivado do fluido universal, que está em questão aqui. Qual é a natureza? É o agente empregado pelo espírito, e novamente o espírito com E minúsculo, que é o princípio, né, inteligente, e sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e não adquiriria propriedades como a gravidade. Então, quando a gente fez o estudo lá, que eu apontei, falei da gravidade para corpos grandes, isso daí é a ciência atual abordando, né? Que a gravidade é que vai fazer a agregação dessas matérias. E a matéria num estado menor, a gente vê que entram outros fatores.
a eletricidade, né? Campo gravitário, não só mais a gravidade, mas outros elementos ali. No livro A Gênese, ainda com respeito ao termo, né? Fluido universal, fluido cósmico universal. Então, no livro dos Espíritos, geralmente ele usa fluido universal. Na Gênese, predominantemente, ele vai usar o termo fluido cósmico universal, mas é a mesma coisa. Ele define o fluido cósmico universal como a matéria elementar primitiva, que foi uma outra questão, né, que foi levantada também. Afinal de contas, qual é a matéria elementar? E a gente vai também fazer um estudo disso na sequência. Então, Kardec ele vai usar predominantemente o termo fluido cósmico universal e ele o define como matéria elementar primitiva. Então, o fluido cósmico universal ou fluido universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a variedade de todos os corpos da natureza. Eu lembro que naquela ocasião a Nilce levantou, né, essa questão, qual é a matéria elementar. O Fernando também estava nos abordando a respeito do átomo, da divisão do elétron, do próton. Nós fomos um pouquinho mais além, falamos dos quarks, falamos do bóson, que a matéria, ela continua, a gente continua vendo que ela continua se dividindo até se tornar sutil. E é por isso que eu falo que o importante no Espiritismo é a gente entender o que os espíritos estão falando do que a ciência não alcança. Porque eles conseguiram detectar o bóson de Higgs e outros campos, mas eles não sabem com o que eles estão lidando. E o que os espíritos trouxeram para a gente? Que a matéria elementar primitiva é o fluido cósmico universal, ou fluido universal. Para dar respaldo a essas afirmações, a fonte utilizada está no capítulo 14 de A Gênese, no segundo item de fluidos. Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, aqui a gente necessitou realmente de pedir socorro lá para a obra A Gênese. Não tem como, senão a gente, né, não entenderia. Da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ela apresenta dois estados distintos: o de eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como o estado primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que vem a ser, de alguma forma, sua consequência. O ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não existe transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre esses dois estados. Assim como no Livro dos Espíritos, ele explica que esse fluido existe em dois estados: eterização ou imponderabilidade. Considerado o estado normal primitivo, é sutil e impalpável para os sentidos materiais, né? E aqui também a fonte é a fonte acima, né? Outro estado, materialização ou ponderabilidade. O estado consecutivo ao primeiro, dando origem à matéria tangível. Entende? Então você está na Terra e você vai encarnar nessa Terra, nesse planeta. O espírito, ele, para poder ferir a matéria, ele precisa, para ele poder é, habitar um corpo, ele precisa de um elo de ligação, porque o espírito, ele não atua direto na matéria. Então ele precisa do perispírito como um laço para prender o espírito ao corpo físico. Mas se você parar para pensar, isso acontece em todos os níveis.
Então, toda matéria, ela tem um princípio inteligente atuando ali. Muita gente, no passado, fez uma interpretação muito equivocada, isso eu vi até em apostilas, hein, de estudo, porque pegaram lá uma palavra chamada duplo etéreo e começaram a dizer que as coisas tinham duplo etéreo como se fosse uma espécie de perispírito da matéria, entende? E é um termo equivocado, né? Porque lá, a única vez que aparece essa palavra, e eu fiz uma pesquisa, em toda a obra de Kardec, ela só aparece uma vez na pergunta de Kardec, perguntando se, que está no laboratório do mundo invisível, que ele vai perguntar se as coisas têm um duplo, uma cópia delas mesmas, mas de uma forma etérea, um duplo etéreo, né? E os espíritos vão explicar que não existe. E tem gente que fala que nós, como corpos, nós temos vários corpos, que é uma ideia, inclusive, que vem de Blavatsky, né, que caiu nas graças de André Luiz, e eles vão trabalhar com corpo mental, corpo astral, que não sei o quê, não sei o A quê, e duplo etéreo. teosofia fala isso, Isso, viu? teosofia, É a né? teosofia, é a Blavatsky que vai trazer, é a Anne Blackwell também. Eles trazem essa ideia. Exatamente. O fluido cósmico universal, ele vai dar origem a toda a matéria. O fluido universal é a matéria elementar. Dali vai se formar o perispírito dos espíritos que vão habitar esse globo, vai formar os minerais, vai formar os vegetais, vai formar toda a vida. Só que ela primeiro entra num estado de eterização ou imponderabilidade. É o que a ciência não consegue ver. É um campo etéreo. É o que se chamava no século XIX de éter, que a gente vai abordar também esse aspecto, essa palavra. O que é éter? Éter é para você falar sobre esse estado aqui, né? A ciência vai tentar explicar isso aqui com essa denominação no século XIX. Aí a gente atualizou esses termos e a gente vai ver mais para frente. Então a gente está vendo aqui esses dois estados, né? Eterização e materialização. Kardec também questiona se o princípio vital não seria uma modificação do fluido cósmico universal que se converte em princípio de vida, luz, fogo, calor e eletricidade. Então, Kardec também aborda essa questão sobre se o fluido cósmico, ou o fluido vital também vem desse fluido cósmico, né? Então, na Gênesis, no capítulo 10, Gênese orgânica, lá no item 17, o princípio vital é algo distinto, tendo uma existência própria, ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Então, é a pergunta que ele quer saber, né? Se deriva, né, do fluido. É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Isso a gente vai ter que ir lá para o capítulo 6º, né, uranografia geral. Só que ele continua aqui. Mas, seja qual for a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, porque observamos seus efeitos. Pode-se admitir, logicamente, que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilam o princípio vital que era necessário à sua destinação, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolveram em certas circunstâncias o calor, a luz e a eletricidade. Bem, isso daqui foi um plus que a gente trouxe, a gente não vai entrar nessa questão especificamente, né? Vamos continuar tratando do fluido cósmico. Além disso, a luz universal não é gerada pelo Sol, mas sim uma concentração desse fluido que adquire propriedades luminosas, né? E aqui a gente vai encontrar a resposta para isso na Gênesis. Só que aqui, na verdade, era para ter pulado isso aqui, porque essas duas questões nem cabem aqui na discussão. Então, ele está trazendo a questão das terminologias no Livro dos Espíritos. Nós vimos agora na Gênesis.
e agora a gente vai ver na Revista Espírita. Termos como fluido cósmico são empregados como em um artigo que discorre sobre ele como princípio elementar universal, que adota dois estados, eterização e materialização. Foi o que a gente viu na Gênese, né? Então, na Revista Espírita, março de 66, nós temos um artigo, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, e lá no item 10º, e ele fala assim: como princípio elementar do universo, o fluido cósmico assume dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade, que pode se considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade. A gente pode perceber que ele apenas está afirmando o que ele vai escrever na Gênese. Mas esses ensaios já estão na Revista Espírita. A revista também descreve diferentes qualidades de fluidos, como fluido magnético ordinário, fluido pessoal do magnetizador, o fluido depurado dos espíritos e assim por diante, né? Além do fluido curativo, indicando que estas são modificações do fluido universal. Então você vê que a origem de tudo é o fluido universal. Aqui está, esses artigos estão na revista de 64, janeiro, Médiuns Curadores, e março de 68, Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. Por que a terminologia parece diferente? Fluido universal, fluido cósmico. Qual é a diferença? A diferença não reside em serem substâncias distintas, mas sim em nuances de nomenclatura, que aprofunda a compreensão da única substância primordial e de suas múltiplas manifestações e estados. Primeiro, universalidade e abrangência. Ambos os termos, universal e cósmico universal, são usados para denotar a natureza fundamental e onipresente dessa matéria elementar primitiva em todo o cosmos. Em todo o cosmos. É a base de tudo. Então, por isso, quando ele fala cósmico, universal, ele quer abranger, né? Ele quer dar a ideia de universo. Mas aí ele vai mais além e coloca o cosmos, né? Que abrange todos os universos. Segundo, os estados da matéria. O fluido em seu estado mais sutil, que é no estado de eterização ou imponderabilidade, é o que permite os fenômenos do mundo invisível, espiritual, enquanto em seu estado mais denso, materialização ou ponderabilidade, forma o mundo visível. Aí a gente vai ver esses ensaios lá no capítulo 14, de Fluidos da Gênese, Revista Espírita, março de 66, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Terceiro, modificações e especializações. Esse fluido primordial se modifica para dar origem a diversas forças e fenômenos, como gravidade, coesão, eletricidade, magnetismo, luz, calor. Isso a gente vai ver na Gênese, principalmente na Gênese orgânica, e em fluidos, a gente vai ver exatamente o Kardec ele falando sobre todos esses estados, né? O perispírito, por exemplo, é uma condensação desse fluido cósmico. Quando se refere ao fluido perispiritual, está se falando de uma individualização do fluido cósmico. As propriedades curativas, por exemplo, são transmitidas aos fluidos pela vontade, que opera transformações moleculares e atômicas. Então, aqui, ó, quando a gente pega essa ideia aqui, fluidos perispiritual, ele fala que está se falando de uma individualização do fluido cósmico. Por quê? Porque cada espírito, para encarnar um corpo físico, ele precisa do perispírito. O perispírito é tirado do fluido cósmico universal. Mas quando se fala em fluido perispiritual, está se falando de individualização, porque está se falando do elo que prende aquela individualidade na personalidade. Isso. Quando se fala das propriedades curativas,
Aí entra o que a gente estudou em Mesmer. São transmitidas pela vontade. Isso daqui é muito bem estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de preces. Ele vai falar sobre como é que funciona a transmissão do pensamento em revista espírita, né? E ele vai falar em toda a obra, né? Kardec ele vai em toda a obra que eu falo em muitos lugares ali da revista espírita também essas transformações, né, moleculares e atômicas. E vai explicar inclusive como é que se dá, porque não se dá exatamente só com o magnetizador, mas precisa-se de um espírito superior atuando juntamente com quem está fazendo o trabalho de magnetização, que é uma outra questão. Resumindo esse tema de fluido universal e fluido cósmico universal, Allan Kardec não apresenta uma coisa e outra como conceitos distintos, mas como formas de se referir ao mesmo elemento fundamental, que é a origem de tudo no universo, capaz de diversas modificações e estados. A variação no termo pode ser para enfatizar a sua extensão, como universal, ou sua origem no cosmos, cósmico. Então, quando se falar fluido universal ou fluido cósmico, nós sabemos que estamos falando da mesma coisa. A outra questão que foi levantada, a matéria elementar no Espiritismo. A matéria elementar, também referida como fluido cósmico universal, éter ou substância primitiva, é o conceito fundamental da doutrina espírita para a constituição do universo. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre éter. Conceito de éter ao longo dos tempos. O conceito de éter, no século XIX, foi central em várias áreas, na física, na química, na filosofia e espiritualismo. Aqui a gente está falando de uma forma geral, né? Mas o foco, lógico, é falar sobre o espiritismo. Mas depois acabou sendo abandonado pela ciência no século XX, esse conceito de éter. Éter no século XIX, na física e na astronomia. Era chamado de éter luminífero, um meio hipotético extremamente sutil que preencheria todo o espaço. Serviria como suporte para a propagação da luz e das ondas eletromagnéticas, já que se imaginava impossível uma onda vibrar no vácuo absoluto. Grandes cientistas como Newton, Huygens, Jung e Fresnel trabalharam com essa hipótese. O famoso experimento de Michelson Morley, 1887, buscou detectar o movimento da Terra através desse éter e fracassou, o que abriu caminho para Einstein. Na química, éter também nomeava um grupo de compostos químicos, aliás, grupo de compostos orgânicos voláteis, por exemplo, éter etílico, usados como solventes e anestésicos. Esse sentido permanece válido até hoje na química. Então, esse conceito de éter na química é o mesmo até hoje, né? Porque aqui ele está se referindo a solventes, né? E anestésico. A gente tem realmente, né? Esses produtos são voláteis, né? Na filosofia e espiritualismo. Muitos filósofos e espiritualistas, e isso inclui o espiritismo, né, de Allan Kardec, e outros do século XIX, se utilizaram do conceito de éter para falar de um fluido universal, imponderável, intermediário entre o espírito e a matéria. No vocabulário espiritualista, era algo mais próximo do que hoje chamamos de energia sutil, ou campo fluídico. Então, como era, né, o éter no século XIX nessas áreas? Vamos atualizar para os nossos dias. Com o avanço da ciência, especialmente a teoria da relatividade em 1905 e a mecânica quântica, a teoria da relatividade mostrou que a luz não precisa de um meio material para se propagar. Ela se propaga no próprio espaço-tempo.
Então não precisa do éter, né? Então não tem o éter aqui, no caso, né? Que a luz não precisa desse meio material. A mecânica quântica trouxe a noção de campos fundamentais, onde partículas e radiações se comportam como excitações desses campos, eliminando a necessidade do éter clássico. Né? Hoje a gente também tem outros campos, né? O bóson, por exemplo, os bósons também são campos. Então, o conceito de éter, né, nos nossos dias, ele não tem mais sentido, né? Na física moderna, o conceito de campo substitui o éter. Temos, temos o campo eletromagnético, os campos quânticos e a ideia de vácuo quântico, que não é vazio, mas cheio de flutuações de energia. A gente viu isso lá no começo do nosso estudo, né? Quando a gente estava falando sobre o nada, né? Que o nada não existe, também olhado pelo ponto de vista tanto da matéria, da ciência materialista, como a espiritualidade vem trazendo para Kardec, né? Que o nada não existe, né? Alguns físicos brincam que o campo quântico do vácuo é o éter moderno, mas com bases matemáticas muito diferentes. Então, na cultura espiritualista, o termo éter ainda aparece, mas costuma ser reinterpretado como sinônimo de fluido, prana ou uma dimensão sutil. Então aqui não se fala, não está se falando só de espiritismo, porque prana, esses conceitos também vêm do hinduísmo, né? Eles vão falar de algo mais sutil, né? Não se fala, né? Ainda se fala, né? Por que que ainda no espiritismo se fala? No espiritismo se fala porque está escrito dessa forma. Mas quando você lê éter, você sabe que esse conceito não é mais válido. Aí sim eu concordo que nós devemos atualizar. Né? A gente tem que atualizar os conceitos. Ponto. Porque encerra essa questão. O que a gente tem que entender são as informações que a espiritualidade está trazendo e compreender agora, né, como é que isso se dá na erraticidade. E a gente só vai ter uma pálida ideia do que é. Os próprios espíritos dizem, primeiro porque a gente está encarnado. Mesmo quando a gente se desprende do corpo e tem as nossas visões, tem as nossas experiências fora do corpo, não é a mesma coisa se a gente estivesse completamente desligado do corpo físico. Ainda tem isso, né? Por isso que os espíritos, quando vão falar do plano espiritual, eles falam com mais assertividade. A gente só tem que saber com quem a gente está falando. Porque tem espíritos que ainda estão apegados à matéria, outros espíritos que já têm uma compreensão, como a gente já sabe, olhando para a cala espírita, a gente entende isso. Então, a gente não pode aceitar toda a comunicação de um espírito como verdadeira. A gente tem que passar pelo crivo da razão. Mas quem está na erraticidade tem muito mais capacidade de nos informar do que nós aqui, porque estamos presos ainda a um corpo denso. Resumo da ópera. Éter no século XIX significava meio universal, sutil, que explicaria a propagação da luz, da eletricidade e até das influências espirituais. Hoje, é um conceito descartado na ciência, porque a gente, como a gente viu, né, a ciência explica que a luz não precisa de meio material para se propagar, mas substituído por teorias de campos. Esses campos são campos físicos e quânticos. No plano espiritualista, permanece como metáfora de uma realidade energética invisível. Agora, aqui a gente está colocando uma realidade, né, no plano espiritualista. No espiritismo, como é que a gente entende? Né? A gente entende exatamente quando ele se refere a fluido, né? O fluido universal, esse campo, tudo. Aí sim, a ideia de éter, ela, de uma certa forma, ela perde todo o sentido, né? Se fez muita confusão com esses termos. Éter, que não sei o quê. Aí uns falam, tá desatualizado, vamos atualizar. E fica uma.
Então, o que eu acho é, o que está desatualizado, a gente atualiza. É só trocar o nome. Não se fala mais em éter, E vamos falar aí, em e campo. aí a gente já percebe, Mário, que nesses artigos de Kardec, ele já estava trazendo essa Olha, atualização para nós. no meu ponto de vista, os espíritos sabiam o que eles estavam fazendo, no É, sentido de que, mesmo que eles estivessem usando conceitos que mais tarde iriam cair, nós iríamos compreender. aí a gente vai trabalhar com a ideia de forma e fundo, né? A forma ela Aham. se modifica, mas o fundo. Por isso que eu estou te falando. Se a gente entender o que os espíritos estão falando sobre fluido, sobre campo, sobre a parte espiritual, é o que interessa. Por quê? Porque a ciência material ela vai se atualizando. É o que interessa. Então, quando tu falasse no início do nosso estudo de que a gente tem que olhar o livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec, sob uma visão espiritual, Espiritual. a gente começa a entrar nessa profundidade de fundo. Bem, e a última questão que a gente quer trazer ainda do estudo passado é a matéria elementar no espiritismo. Então, qual seria a matéria elementar, né? A matéria elementar, também referida como fluido cósmico universal, éter ou substância primitiva, é um conceito fundamental da doutrina espírita para a constituição do universo. Então, a gente já podia até parar aqui, né? Porque já deu a resposta, né? Que a matéria elementar é o fluido cósmico universal. Éter ou substância primitiva. Éter, a gente acabou de ver o conceito de éter, né? Que seria mais natural nós falarmos hoje como um campo. Então, só para a gente dar um respaldo maior para essa afirmativa, aqui estão os pontos principais que definem a matéria alimentar de acordo com as fontes. Que fontes? As fontes seria toda a qualificação de Kardec que foi feita essa pesquisa. Então, sobre a sua natureza e origem, é a única, primitiva e universal substância da qual todos os corpos da natureza são formados. A ciência moderna, ao abandonar os quatro elementos antigos, terra, água, fogo e ar, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria, ideia que o Espiritismo confirma. É a mãe fecunda de todas as coisas, a geradora eterna que nunca desaparece, mas se transforma constantemente. É um elemento criado por Deus, sendo ele a única exceção à criação, porque senão ele seria criatura, né, e não criador. Por isso que ele é a única exceção. Características essenciais da matéria elementar. Por si mesma, a matéria elementar é inerte, ininteligente, porque a matéria não é inteligente, né? Ela precisa do princípio inteligente, e não possui vida, pensamento ou sentimento. Adquire propriedades úteis apenas através da forma que lhe é impressa pela inteligência, ou seja, o princípio inteligente do universo, que é o espírito. Preenche o espaço e penetra todos os corpos. É o princípio da matéria ponderável, que a gente vai ver o estado do fluido cósmico, né? Ele é imponderável e ponderável. É essa sutileza, ele vai se densificando, né? No seu estado etéreo, é imponderável. Não tem peso para nós, mas mesmo assim é o princípio da matéria pesada. É suscetível a inúmeras combinações e modificações, que produzem a infinita variedade de corpos e suas diversas propriedades, sabores, odores, cores, etc. Mesmo um simples ajuste nas proporções ou no modo de agregação molecular pode transformar uma substância saudável em uma venenosa ou vice-versa. A gente vê isso na questão do livro dos Espíritos, né? Que a questão de apenas uma mudança molecular, o que é uma coisa saudável, pode se tornar um veneno. Estados do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal adota dois estados diferentes: eterização ou imponderabilidade, que é o estado normal e primitivo da matéria elementar de pureza absoluta.
e a materialização ou ponderabilidade, que é o estado da matéria tangível, que é a consequência do primeiro estado. Isso a gente já viu também, está sendo repetido aqui. Não há transição brusca entre esses estados. Os fluidos imponderáveis, como a eletricidade e magnetismo, são considerados um termo médio. Então, é como se você estivesse dentro do arco-íris, porque de longe você enxerga as sete cores, né? Mas é como se você tivesse ali entre o vermelho e o amarelo. Tem um momento que você não sabe o que é vermelho, o que é amarelo, tem um tom de laranja. A gente não percebe essa mudança quando a gente está dentro dessa cor, digamos assim, né? Fazendo uma analogia. Essa mudança, ela não é brusca, né? Da eterização para materialização. Ela é feita de uma forma muito sutil. Por isso que muitos instrumentos não conseguem captar. Aí está a dificuldade dos cientistas de falar o que, afinal de contas, é aquela força, é aquele campo, é aquela coisa, né? Ou uma hora chama de éter, uma hora chama de matéria escura, uma hora chama de bóson. E, finalmente, a gente tem um termo mais em voga, que são campos. Componentes e forças. A matéria elementar contém forças universais que governam o mundo, como a gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa e os movimentos vibratórios que dão origem ao som, calor e luz. Essas forças são materiais e mecânicas, não inteligentes por si só, mas são postas em ação por uma inteligência. Isso aqui a gente vê lá na Gênese, em uranografia geral. E quando ele se fala que precisa de postas por uma inteligência, aqui a gente também pode afirmar que aqui está, além dele estar falando, aqui ele não está mais falando de princípio inteligente. Aqui nós temos os seres inteligentes do universo, que são os emissários de Deus, que são aqueles que agem, né, que Deus age através deles na composição desse mundo. Aí entra o que a Nilce abordou logo no início lá do estudo passado, né? Sobre esses espíritos também que estão formando, né? Que estão dando forma aos mundos, que estão cuidando de toda a criação de Deus. Também reside nela o princípio vital, que dá origem e perpetua a vida dos seres orgânicos. O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal, uma espécie particular de eletricidade chamada eletricidade animal. Relação com o espírito. Aqui, no caso, o espírito, ele se refere ao princípio inteligente, ainda não com uma individualidade, tá? O universo é composto por dois elementos gerais: espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o princípio material. O fluido universal atua como intermediário entre um e outro, ou seja, entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é muito densa para que o espírito possa agir diretamente sobre ela. Então, no caso aqui, né, por isso que precisa desse intermediário, né? O espírito precisa do fluido universal para dar inteligência à matéria. Os espíritos extraem sua envoltura fluídica ou perispírito do fluido cósmico universal do meio que se encontram. Isso daqui eu acho que a gente já está bem, né, entendido com relação a isso. Cada orbe tem o seu fluido específico e todo ser, toda individualidade que encarna, independente do grau de evolução, porque um Cristo pode, né, um espírito já superior, ele pode encarnar em missão, em globos mais atrasados. Mas, porém, contudo, todavia, a formação do perispírito, desse espírito, vai ser retirado do fluido cósmico universal daquele globo, né? Rustem não gostava muito dessa ideia, né? Porque ele diz que Jesus não teve um corpo, né? Aí tudo bem, né?
Os espíritos, até já disse. O perispírito é uma condensação desse fluido em torno do foco da inteligência ou alma. Assim, o perispírito é matéria, embora etérea e sutil. Isso os espíritos falam para a gente no livro dos espíritos, né? O que é o perispírito? É matéria quintessenciada, da qual os nossos sentidos, é a palavra que eu estava procurando, a gente não tem sentido para isso. A ação do espírito sobre a matéria é facilmente concebível através desse intermediário fluídico. Fenômenos antes considerados sobrenaturais tornam-se fatos naturais, uma vez que sua causa é compreendida através das propriedades semimateriais do perispírito e do fluido universal. Uma coisa que é interessante, fazendo uma analogia com o espírito, a individualidade e o espírito como o princípio inteligente do universo, tanto um como o outro, eles não podem atuar, eles não conseguem atuar diretamente na matéria. O princípio inteligente, o espírito, como princípio inteligente, ele precisa do fluido cósmico ou do fluido universal. E o espírito, ele precisa de um médium de efeitos físicos para que proporcione a ele o ectoplasma necessário para ele atuar na matéria. Ou do perispírito para habitar um corpo físico. Por isso que muitos fenômenos físicos, né, são explicados através exatamente, né, dessa ideia do perispírito, do fluido cósmico e da mediunidade em si, né, principalmente da mediunidade de efeitos físicos. Ação dos espíritos na matéria elementar. Até adiantei o assunto, né? Os espíritos possuem capacidade de agir sobre os elementos materiais difundidos por todo o espaço, incluindo a atmosfera terrestre. Eles podem concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente que desejarem através da sua vontade. Esta é uma formação, não uma criação a partir do nada, pois eles usam os elementos já existentes. Essa capacidade lhes permite produzir objetos como vestimentas, alimentos ou traços de escrita, que podem ser temporariamente visíveis e até tangíveis. A vontade e o pensamento do espírito são os instrumentos poderosos para dirigir e transformar essa matéria. Matéria elementar e corpos simples, químicos. A química identifica corpos simples como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono e metais. Lembrando que na codificação a gente vai achar a palavra azoto, né? Que também é outro termo que a gente pode atualizar. Não se fala mais azoto, é nitrogênio, né? A química identifica os corpos simples como as substâncias que não podem ser decompostas por meios conhecidos. Contudo, o Espiritismo esclarece que esses corpos simples são, na verdade, transformações da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, né? Não o elemento primitivo em si mesmo. Então, não está sendo, né, transformando o próprio elemento, mas ele já é uma transformação de uma matéria anterior, primitiva. A ciência ainda não conseguiu isolar e determinar a essência do elemento primitivo em seu estado de pureza absoluta, porque não tem como verificar, né, as coisas mais sutis. Em suma, a matéria elementar, ou fluido cósmico universal, é a base material única e primária de tudo que existe no universo, capaz de infinitas transformações e sobre a qual a inteligência, especialmente o espírito, pode atuar através da sua vontade. Aqui, nesse caso, o espírito, eu devia ter feito a diferença, né? Nesse caso aqui, ele está falando da individualidade, né? Aqui, o espírito, através da vontade dele, né? Se a gente encerra, então, essa terceira dúvida, né? Seria a segunda, essas duas principais, né? A questão do éter veio de amostra grátis na introdução da segunda questão. Tá bom, então, um bom Tchau, domingo para pessoal. Boa todos. noite para Tchau, vocês. Clarice. Tchau. Até amanhã, para quem puder. Até. Beijo.